Apresentação do trabalho de conclusão de curso. Dupla. Eu, Diogo de Souza dos Santos, e o José Vieira Segurado Filho. Tema. Principais instrumentos de controle das contas públicas criados nos últimos 25 anos. Avanços e problemas no que tange à transparência e participação popular. Escolha e relevância do tema. Nós escolhemos este tema para averiguar como se dá a divulgação das contas públicas feitas pelo Estado. Se é realmente divulgado de forma a atrair a participação da população, se há clareza na divulgação dos dados, se os populares podem realmente apresentar sugestões, podem acompanhar como se dá o uso dos recursos públicos, enfim, analisar se a forma do Estado arrecadar e aplicar os tributos arrecadados é realmente transparente, é clara, é democrática, permite que os cidadãos estejam intervindo, participando e cooperando, tanto na elaboração quanto no desenvolvimento dos orçamentos e de outros instrumentos. Sabemos que, com a Constituição Federal, foi estabelecido um marco divisor, isto é, ela ampliou os instrumentos de divulgação de contas públicas, tanto quanto apresentou novas exigências. Por exemplo, com a ação popular, que existia anteriormente à Constituição Federal, foi possível estabelecer um novo nível de participação dos cidadãos, porque ela foi ampliada, este mecanismo foi aperfeiçoado, bem como outros mecanismos surgiram, por exemplo, a participação nos orçamentos de forma inovadora, de forma aberta, de forma abrangente. Então, a Constituição Federal, ela fez um marco, ela separou em dois períodos a possibilidade de participação nas contas públicas. Antes dela, isso era algo muito difícil, muito inacessível, muito pouco claro. E após ela, surgiram instrumentos, surgiram novas leis, surgiram espaços de participação popular muito mais claros. Por isso, nós escolhemos o período dos últimos 25 anos. E demos ênfase principalmente a 5 instrumentos: a ação popular, a lei de iniciativa popular, o Conselho das Contas Públicas, os meios de divulgação eletrônicos e a possibilidade de participação nos orçamentos. Este tema é muito importante porque ele permite tornar claro se o Estado está procurando aproximar a população da participação no poder público. A metodologia aplicada foi a pesquisa exploratória, porque não é um tema conhecido por todos e não é um tema profundamente abordado pela comunidade científica. Para atingir os objetivos, nós recorremos à pesquisa em livros, pesquisa na internet, pesquisa de trabalhos feitos sobre outros autores acerca do tema e na legislação pertinente. A abordagem quanto ao problema foi uma pesquisa qualitativa, isto é, nós procuramos com esse trabalho contribuir para a participação da cidadania, para o exercício democrático. Os objetivos gerais são apresentar os instrumentos e a efetividade que eles apresentam quanto à transparência e envolvimento da participação dos contribuintes nos gastos públicos. Os objetivos específicos são verificar se há clareza na divulgação dos dados, verificar se a população realmente recebe resposta nas contribuições que ela apresenta no exercício do seu poder, verificar se as leis avançaram, isto é, apresentar um quadro geral sobre como está a divulgação das contas públicas em nosso país, como ela tem se desenvolvido e se realmente apresenta avanços e quais são os problemas que surgiram nos últimos tempos. Previsão legal dos instrumentos. A ação popular está prevista no artigo 5º, inciso 63, e também pela Lei 4.717, de 1965. Ela se desenvolveu muito e se ampliou muito nos últimos tempos, com novas formas de intervenção e cresceu muito. Tudo é apresentado em detalhes no trabalho. A Lei de Iniciativa Popular, ela está prevista no artigo 62, parágrafo 2º. As leis orçamentárias são a LDO, o PPA e
a LOA. E com a Lei de Responsabilidade Fiscal, os orçamentos eles receberam novas obrigações, novas funções para poder ampliar a divulgação, para tornar mais acessível sua participação pelos populares. Outros instrumentos são os Conselhos de Políticas Públicas. Os Conselhos de Políticas Públicas são adotados em diversas localidades e também em diversos setores do Estado, isto é, há, por exemplo, o Conselho de Políticas Públicas para a área da saúde, para a área municipal, especificamente para um ou outro setor. E eles são adotados conforme a legislação local dos estados. Os meios eletrônicos de divulgação estão previstos tanto por lei, quanto são adotados por cada órgão. Por exemplo, o Portal Brasil, o Portal da Transparência está previsto por lei, a Lei de Acesso à Informação está prevista por lei, e outros órgãos procuram contribuir na divulgação das contas, dos gastos públicos por si mesmos. Por exemplo, o site do Tribunal de Contas da União, o site da Secretaria do Orçamento Federal, o site da Secretaria do Tesouro Nacional, dentre outros exemplos. Quais são os avanços obtidos nos últimos anos com estes instrumentos, com estes simples instrumentos? Bem, houve uma diversificação dos instrumentos, houve um aperfeiçoamento de cada um deles. Por exemplo, a ação popular ela se tornou mais participativa, mais acessível às pessoas. Elas acabaram tendo mais acesso às informações. Então ela foi um mecanismo que também foi maior utilizado nos últimos tempos, porque a Constituição deu uma nova luz a este mecanismo, a este instrumento, bem como outros. Ou seja, houve uma diversificação dos instrumentos e um aperfeiçoamento deles. Também outro avanço que ocorreu foi que a população ela teve mais acesso às informações sobre as contas públicas, sobre as possibilidades de divulgação. Terceiro avanço. Os meios de acesso eletrônico, isto é, os sites, eles se tornaram muito mais didáticos, muito mais claros, muito mais abertos à população. E as leis se tornaram mais rígidas. Por exemplo, a lei de improbidade administrativa, ela é muito rigorosa quanto à punição de algum ato infrator de um servidor público. Então, os avanços que ocorreram acabaram promovendo maior exercício popular nos gastos públicos. E já, por outro lado, nós ainda detectamos alguns problemas. Por exemplo, a linguagem técnica nos relatórios divulgados sobre os orçamentos, a linguagem que não permite um fácil entendimento, uma fácil compreensão. Também não são divulgados relatórios simplificados, com notas explicativas e gráficos. Não existem algo que possibilite ao cidadão comum entender como foram feitos aqueles cálculos complexos e difíceis. Outra dificuldade que detectamos foi que nem todos os mecanismos são acessíveis. Alguns dados sobre as contas públicas são divulgados somente no Diário Oficial, por exemplo. E isso acaba afastando, distanciando a sociedade daquilo que o Estado faz, daquilo que o poder governamental organiza. Também verificamos problemas quanto ao acesso a estes mecanismos, ou seja, muitas vezes alguns exigem processos judiciais um pouco complexos e acabam fazendo existir, criando uma barreira entre a sociedade civil e o Estado, e o uso das contas públicas. Por fim, conclusões que nós chegamos, que realmente o Estado mudou desde a Constituição de 1988 a forma de possibilitar acesso das contas públicas à população, porque ele avançou bastante, ele criou mecanismos, ele se abriu para a participação da sociedade civil, ele criou também, principalmente por meios eletrônicos, maior quantidade de dados divulgados, ou seja, muito foi feito.
Todavia, a forma como as informações são divulgadas ainda é confusa, ainda é excessivamente técnica, ainda é complexa, e isso acaba impedindo o uso pleno de todos os instrumentos existentes. Este foi o trabalho que nós elaboramos e essas conclusões nos permitem saber que é preciso ainda facilitar os dados divulgados, isto é, a compreensão dos dados divulgados, o entendimento quanto a eles. Porém, muito foi obtido em termos de avanço nessa questão.